a mais um Apex Cash, o podcast do empreendedor falando para empreendedor. E hoje nós temos um tema que particularmente é um dos meus assuntos preferidos: fé e negócios. Como crescer sem perder a essência. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um convidado, que ele é executivo de empresas, marido da Rúbia, pai do Raul, e estou aqui com Raul Pires. Seja muito bem-vindo, Raul. Guilherme, para mim é uma honra, né? Como vocês sabem, estar aqui no Apex Cash com vocês, estar junto com você, com o Fabrício Oliveira, com o Derlan. É um prazer e eu tenho certeza que esse assunto interessa a tanta gente que vai estar nos assistindo e o empreendedor precisa estar atualizado com isso. Então, muito obrigado, é muito oportuno o assunto e é uma honra a gente estar aqui para debater sobre isso. Também estou aqui com os meus sócios, Derlan e Fabrício. Sejam muito bem-vindos. É uma honra receber você aqui no Apex Cast, para a gente poder falar desse tema maravilhoso, eu também adoro. Né? Recentemente publiquei 2 livros, né? Um especificamente, chama O Fazedor do Bem nos Negócios, já está disponível na Amazon. É uma honra podermos falar de fé e negócios. Eu não sei quando e quem que separou fé dos negócios, né? Então acreditou-se que a fé, a família ficava em casa, o negócio era outra coisa, e hoje, depois de muito aprendizado, né, muitos anos da história humana com comércio, com industrialização, a gente vê que provavelmente foi um erro, um ledo engano, né? Então, trazer a fé para dentro das empresas, para dentro do negócio, Cristo para dentro da empresa, a gente vê hoje que tem um propósito maior, que vai muito além do lucro, muito além do dinheiro e que transforma realmente vidas. Uma honra, um prazer receber você aqui com essa palavra maravilhosa que você tem. E é importante também saber que, além do Raul for um empreendedor, também é um pastor. Então, é uma honra ter um pastor conosco aqui. E é interessante também saber que hoje, para cada empreendedor que há no Brasil, ele tem que ter fé. É uma garra, todo dia a gente tem que se levantar com tanta ousadia para poder vencer os desafios que a gente tem no dia a dia. Então, esse momento é especial para a gente discutir esses assuntos relacionados a empreendedorismo e a fé. Excelente. Vamos começar na primeira pergunta. A gente sempre gosta aqui, Raul, de uma mesa redonda. Então, eu vou fazer a pergunta, você começa e a gente vai interagindo e criando aqui esse assunto que é tão importante. Então, para início, qual é o ponto que a gente pode misturar a fé com negócios? Ou é imisturável? Então, Guilherme, o Fabrício estava na fala dele, já abriu falando sobre isso. Na verdade, a fé gera os negócios, como a fé gera todas as coisas na nossa vida. A fé é o ponto de partida que nos leva a crer em um propósito que Deus tem nas nossas vidas. Como os negócios é uma parte fundamental nas nossas vidas, porque o negócio é o fruto de uma vocação. Eu entendo que o negócio é o fruto de um sonho, de um chamado, de um propósito, de algo que Deus plantou na sua vida desde o dia que você nasceu. Então, não dá para você separar o negócio da sua vida. Nós somos indivisíveis. Tudo na nossa vida gira em torno do mesmo propósito. Foi um erro muito grande de uma vertente cristã tentar separar negócios como se fosse uma coisa secularizada da fé, dizendo que a fé, a vida religiosa é sacra e a vida dos negócios é secular, é pagã. Não existe isso, nós somos indivisíveis. Eu entendo que tudo que vem das nossas vidas como cristãos é de Deus. Tudo que emana de mim, de cada um de nós, de quem está nos assistindo, vem de Deus. Então, o Fabrício fez uma observação que acho que a gente podia partir daí. O ponto é esse: a fé gera o negócio. Então, a fé, ela impulsiona, ela amplifica, ela multiplica, ela traz um efeito sinérgico no seu negócio, porque é dali do seu coração, no que você creu, de acordo com uma promessa de Deus para a sua vida, que tudo começa. É interessante que eu percebo que o empresário, quando ele mais cresce, é aquele momento que ele está com mais fé. Quando o empresário está começando a sua jornada, o que ele tem? A maioria dos empresários começa sem dinheiro, sem estrutura, mas ele tem fé. Ele acredita que vai dar certo, ele acredita com todo o coração, ele entrega para Deus aquele negócio, cai de cara e funciona. Mas no decorrer dessa jornada, o empresário ele vai ficando muito racional. E a gente sempre fala, bate firme, nós temos que ter números, tem que ter indicadores, isso é importante. Mas eu vejo que acaba se descolando
E nesse momento, o empresário ele começa a crescer de forma mais lenta. Ou seja, nos meus negócios, eu sempre coloco a fé em primeiro lugar, eu gosto de arriscar, e várias vezes, na cara do gol, o milagre aconteceu. Então, na vida do empresário, o milagre faz parte da sua jornada. Não que tem que ser a regra, mas acontece. E muitas vezes. Eu posso contar quando estava abrindo a Crops, por exemplo, tem momentos que precisava de um certo capital ali, não tinha dinheiro de forma alguma, mas eu estava lá na cara do gol. Eu dei o meu passo de fé, eu acreditava naquilo. Tinha indicadores que aquele negócio seria bom e como deu certo, né? Agora olhando para o passado, você vê que deu certo e o milagre aconteceu. Então, eu acredito que Deus abençoa o empresário porque o empresário ele tem um propósito ali. Tá ligado no que você faz. Vocês já perceberam isso? Já. Comigo também, Guilherme, você falando aí, já aconteceu isso, assim, de chegar num dia, ter que pagar a conta e falar, meu Deus, como é que eu vou pagar esse negócio amanhã? Como é que eu vou pagar a turma? E de repente entrar uma venda que não estava... a gente não estava esperando, script, né? não estava no painel ali, nas negociações, né? E assim, eu senti aquela presença mesmo, viva, né, dessa mão ali, ajudando, né, apoiando a gente enquanto empresário. Já aconteceu comigo algumas vezes, assim, eu falar, chegar no final do dia, assim, olhar para o que aconteceu e falar, caramba, que incrível, né? E a fé, eu entendo que é o seguinte, é a ausência de dúvida, né? Aquilo que você crê sem necessariamente estar vendo ali. E quando o empresário está com muita dúvida, eu percebo que é quando ele tem mais problema. Ele não sabe se ele abre uma filial, ele não sabe se ele investe em vendas, ele não sabe se ele investe em maquinário, tecnologia, ele não sabe se ele espera. Então, quando eu vejo que tem a dúvida, tem essa ausência de fé, tem essa confusão, fica estagnado e não avança. Não sei se vocês concordam também, o pastor Raul, Derlan, com essa percepção que a dúvida, ela atrapalha os negócios, assim como atrapalha a vida das pessoas. Quando eu creio, eu acredito que aquilo vai dar certo e eu trabalho para fazer aquilo dar certo e o milagre acontece. Questão da insegurança, né? Você está com uma dúvida, você está inseguro, você tem que se fortalecer em algo. E a fé é firme. A gente tem que crer naquilo. A gente Exatamente. Tem que ter convicção. A gente tem que olhar para dentro de si e saber que com nossas forças a gente não vai conseguir, mas com a nossa fé tudo é possível. Não é, pastor Raul? A fé ela traz aquilo que é materializado. A fé ela produz a substância, ela traz à existência aquilo que não existe. A fé produz trabalho, que é força versus deslocamento. Então, quando o Guilherme fala que a maioria dos empresários, citando o exemplo dele quando fundou a Crops, e eu sei que essa é a realidade da maioria dos empresários, a fé ela parte de um ponto de partida onde você tem apenas uma promessa, apenas uma vocação, um chamado. Há uma substância ainda informe, ela não tem uma forma, ela está dentro de você. E aí você, através da fé, acreditar que Deus é fiel, que Ele pode gerar, que Ele pode fazer, isso fala da sua vocação, do seu chamado. E aí isso vem à existência. Lembrar que a Bíblia fala no livro de Efésios que as promessas de Deus são assim também conosco. Que tudo que Deus já tem de plano existe no mundo espiritual e Deus traz à existência. Então essa palavra trazer à existência é algo muito forte. É algo poderoso nas nossas vidas. Então, a gente é movimentado pela fé. E lembrar que os nossos negócios são uma substância daquilo que Deus já colocou nas nossas vidas. Os nossos negócios têm a essência da nossa vocação. Então, independente do ramo que você atua, o seu chamado faz você criar algo que faz parte do propósito eterno de Deus para a sua vida. Então, a sua essência manifesta no seu negócio. É algo poderoso. E aí o que o Fabrício trouxe para nós de elemento, que realmente a fé, a ausência de fé, ela bloqueia tudo, isso é uma verdade absoluta, porque ela traz o medo. E o medo impede o aperfeiçoamento nos processos. O medo impede. Aonde há medo, não há aperfeiçoamento nos processos. Você não é aperfeiçoado num ambiente de dúvidas. Você não anda, e aí quando o Fabrício traz à tona um assunto importante, que a dúvida gera problemas, e alguns com perdas irreparáveis. Porque você perde o tempo, que é uma das coisas que você não recupera, Sim. Você perde as oportunidades, você perde a essência, e você perde qualidade nos processos. Então a fé, ela é como se fosse uma alavanca que nos impulsiona para estar no lugar onde a gente deve realmente estar. É muito poderoso isso, eu vejo dessa forma. Nós estamos falando de fé, negócios e levar essa fé para dentro
do meu próprio negócio. Mas como que a gente faz isso numa sociedade hoje que tá tão melindrosa e fala assim, não, que a gente vê o movimento contra. É um tabu, né? Na verdade, tabu. Fé e negócio. O cara fica até com medo de proferir a fé dele ali, fazer uma oração dentro do próprio negócio, às vezes até uma reza, que é católico. Mas como que a gente faz para introduzir isso de uma forma que seja suave? Então, a gente precisa fazer isso de maneira não religiosa. De maneira clara, a gente precisa fazer isso com espiritualidade. Porque o que o mundo tem rejeitado é o proselitismo. As pessoas ficam com receio de que o íntimo delas, a decisão delas por uma religião seja invadida, ou seja, que esse processo seja imposto a elas. Então, a grande questão é como fazer. E eu sempre tenho dito aos amigos, aos empresários com quem eu converso, que a gente deve levar isso como uma tradução da nossa essência, que não é religiosa. Porque a religião, ela se traduz em dogmas, em processos litúrgicos, em processos impostos, muitas vezes, em processos que, às vezes, significa até um catequismo, que não é o objetivo do exercício da fé. O exercício da fé dentro da empresa é manifestar vocação, propósito, chamado, essência. E contra isso não há regras. Então, acho que a gente precisa levar isso como essência, como valores, como princípios. E isso não tem uma doutrinação. Então, você pode levar o que você acredita sem doutrinar, mas inspirando. Porque uma das coisas que a gente percebe, onde há transformação, na verdade, é quando eu levo como liderança. E o que é, traduzindo de maneira cristã, liderança? Liderança é processo inspirador na vida de quem está com você. Então eu acho, Guilherme, que esse é um assunto que para nós precisa estar bem resolvido. Não leve uma religião, leve a sua vocação, a sua essência, porque ela vai falar sobre quem é você, no que você acredita e o que a sua empresa representa através da sua vocação. Contra isso, não haverá objeção. Então as pessoas têm medo de serem cooptadas por um sistema, mas não vão oferecer resistência de serem influenciadas por princípios bíblicos, por valores que estão dentro de você e que vão ser materializados no processo. Até porque a gente está falando do bem. Nesse caso, a gente vai de frente com o nosso principal desafio do empresário do século XXI, que é pessoas, rotatividade. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente leva a nossa espiritualidade e isso começa a transformar a vida das pessoas que tá dentro desse negócio, ele vai querer sair da sua empresa ou não? O cara vai receber propostas, ele vai ter oportunidades, mas ele vai ter esse sentido tão empático, acolhido, pertencimento, o senso de propósito ali dentro, que vai fazer com que ele esteja na sua empresa. E é o momento que você capacitar esse cara, trazer um senso de propósito. Eu acredito que a espiritualidade consegue sim muito fazer isso. E gera um valor, né? Gera um valor para aquele cara. Inclusive, nos meus negócios, eu sempre faço uma reunião no primeiro dia do mês, útil. A gente sempre ora agradecendo pelos resultados do mês anterior e também para o próximo mês que está vindo. E sempre trazemos uma palavra que não tem nada a ver com o negócio. É com a vida pessoal, às vezes inteligência emocional, a própria mudança de comportamento. E, incrível que pareça, a maioria não tem contato, porque assim, eu trabalho com todo tipo de perfil, né? Tem o A, B, C, D lá do meu negócio como colaborador. Então, tem alguns que nunca tiveram esse contato com esse tipo de conhecimento. E isso trouxe uma mudança na vida deles. Que eles chegam e falam assim, Guilherme, a minha vida com a minha mulher mudou. E esse sentimento de ouvir isso me deixa com um senso de propósito, eu estou fazendo o certo. Então, o meu negócio não é só para colocar dinheiro no bolso, mas sim trazer um propósito para transformar, através do meu PJ, todos os CPFs que estão em volta. Isso aí que vocês falaram, acredito assim, é o que eu tenho percebido que o mundo mudou. Né? Essa geração mais nova, eles não estão trabalhando apenas por dinheiro. Lá atrás tinha um entendimento, cara, eu vou trabalhar, a empresa me paga, né? Esse era um entendimento ali do profissional, do CLT, quem trabalhava numa empresa, vamos dizer assim, até os anos 90 funcionou bem assim. De 2000 para cá, eu vejo que está acontecendo uma transformação e igual o Raul falou, é preciso ter um propósito, um chamado maior. O lucro é importante? Demais. O caixa é fundamental para a sobrevivência da empresa e eu acredito que a empresa é uma das melhores ferramentas de transformação nas vidas das pessoas e de uma sociedade e muitas vezes, eu entendo assim, a empresa ela pode ser uma resposta para a oração de um povo, para a oração de uma família, né? Ela é uma ferramenta ali, uma resposta de Deus para esse chamado. E o que eu vejo assim, as pessoas elas estão em busca também de propósito. Então aquele vazio, dinheiro só por dinheiro, ele deixou de ter sentido, se é que ele já teve, né? E hoje eu vejo que
essas novas gerações, por isso talvez também estão se afastando rápido, né? Estão buscando uma coisa a mais. Cara, é só isso, é só fazer dinheiro, receber, pagar conta, receber, pagar conta. Então esse propósito, esse despertar, esse chamado, essa vocação espiritual, você colocou bem, eu adorei isso, né? Não é uma coisa religiosa, é uma espiritualidade que precisa realmente estar inserida no dia a dia das empresas. E eu tenho visto que esse movimento está ganhando força no Brasil, lá fora também. Eu já tenho visto alguns empreendedores, pessoas influentes, trazendo, mostrando aquilo ali dentro da empresa, que é um tabu grande, né, que a gente enfrentava, de trazer Deus, trazer a fé, trazer a espiritualidade para o ambiente corporativo. Quando o Guilherme levantou esse assunto sobre o pilar gente, e de fato, o calcanhar de Aquiles do empresariado, do empreendedor, é gente. Não é processo, não é software, não é estrutura. E porque as pessoas são contratadas por competências, mas elas são demitidas por comportamentos. Isso é uma verdade. E quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de fé, de estilo de vida, de valores, de princípios, do que eu acredito. Então, quando eu transformo esse ambiente e eu consigo fazer as pessoas entenderem o que você falou, ou seja, não é um negócio que visa apenas dinheiro, mas a transformação do mundo. Porque na verdade, nós precisamos parar de oferecer para as pessoas emprego e oferecer para as pessoas trabalho. Porque o que transforma a sociedade, transforma a si mesmo, é trabalho. Até Deus trabalha. Jesus disse isso, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus trabalha para transformar pessoas. Esse é o único trabalho de Deus que ainda não foi finalizado. São pessoas. Então, a gente precisa criar uma cultura de parar de oferecer emprego, porque emprego está em busca de dinheiro. Sim. Emprego está em busca de recurso financeiro. Trabalho está em busca de realização e a execução de uma entrega de uma vocação para o mundo. Essa é a diferença. O que a gente quer oferecer para a sociedade? E aí é uma coisa tão interessante que os empresários, os empreendedores que fortalecem esse músculo, esse pilar dentro da sua organização, da sua empresa, o turnover dele baixa muito. Inclusive, ele passa a economizar. Porque agora a pessoa às vezes vai receber uma proposta que financeiramente é melhor. Mas muita gente deixa de sair de uma organização, de uma corporação, por causa do ambiente corporativo. Porque uma das coisas que faz as pessoas ficarem num ambiente é o ambiente de trabalho. Então, um ambiente que ela consegue perceber propósito, onde ela tem senso de pertencimento, onde ela tem uma valoração diferente de outros lugares, ela vai deixar de ir para outros lugares por causa só do dinheiro. E isso se torna economicamente interessante para o empresário. A gente sabe menos turnover. Quanto que custa demitir e contratar? Demitir e contratar. Tempo, dinheiro, um custo alto, que a gente sabe disso. Então, quando eu deixo esse ambiente saudável, onde as pessoas têm propósito naquilo que elas fazem, eu fortaleço esse pilar, inclusive eu estou economizando. Não que seja esse o propósito, mas uma das consequências de organizar a casa nesse sentido vai ser, inclusive, economizar com troca de gente. É importante a gente falar até sobre nesse isso. pilar de pessoas, o que nós vemos hoje é muita depressão, muito problema psicológico, crise de pânico. E você acha que a gente, levando essa espiritualidade para dentro do negócio, vai ajudar nesse ponto? Essas pessoas conseguem estar melhorando ou seria outras vantagens? Raul, antes de você responder, eu queria que você acrescentasse em relação ao tempo, porque, na verdade, o dia todo, praticamente, quando quem trabalha no horário comercial, é dentro da empresa, né? Então, existe esse sério tipo de problemas que advém de casa, ou ele também consegue abstrair esses problemas dentro da própria empresa. Então, eu queria que você construísse essa pergunta e somasse junto com o tempo que cada empregado fica dentro da empresa. Então, hoje a gente trabalha mais tempo, né? A sociedade moderna, hoje a gente dispõe de mais tempo. Inclusive, há uma discussão sobre jornada de trabalho, se diminui. Eu acho que não é a questão do tempo em si. Importante a gente falar. A questão é a qualidade do tempo. Certo. Então não é o tempo que eu fico, mas a qualidade do tempo que eu disponho. Qualidade de tempo é uma coisa muito importante. E o que vai fazer as pessoas entregarem aquilo que elas têm de fato? Elas verem propósito no que elas fazem. O tempo é uma coisa preciosa que a gente nunca recupera. E como a gente hoje na sociedade, os donos, a diretoria, funcionários, o operacional fica muito tempo no trabalho, a gente precisa ressignificar esse tempo que a gente fica lá. Porque senão seria uma perda de tempo. Eu fico 8, 10 horas num trabalho diariamente e se for só para ganhar um recurso, eu estou dessignificando
O meu próprio tempo é minha própria vida. Agora, falando sobre o que o Guilherme falou, eu acredito que sim. Um ambiente espiritualmente saudável, com propósito, ele transforma a vida das pessoas. Porque o que é uma depressão? É uma pressão, um desequilíbrio, na verdade. Quando você fala depressão, é quando a pressão externa está tão grande que a pressão interna não consegue suportar. Então, o ideal é que haja um equilíbrio entre as pressões interna e externa. Haverá, em qualquer ambiente da nossa vida, uma pressão externa. No ambiente familiar há, no ambiente dos relacionamentos há, e no ambiente dos negócios não é diferente. Agora, a depressão, os males psicológicos, psiquiátricos que profissionais dos mais diversos ramos estão vivendo, é que está havendo uma pressão tão grande externa. E o que é a depressão? É quando a pressão interna está muito menor do que a externa. Então eu me deprimo. Então é tão forte que eu vou ficando comprimido. Gera uma pressão tão grande, todo deprimido, ele tem uma pressão interna pequena, ele está vazio. E aí qualquer pressão que vem de fora vai só espremendo, vai exercendo uma força e ele vai diminuindo. Então todo deprimido tem pouca força interna e recebe uma força exagerada do ambiente externo. Quando a gente fala de um ambiente transformado, ressignificado, que vem de uma valorização espiritual junto com a profissional e propósito diferente, a gente ressignifica isso e não é que a pressão não vai haver. Ela vai haver, mas o profissional vai saber lidar com ela. Ele vai saber lidar resolutivamente, executivamente, estrategicamente com ela. Ele não vai ser sugado pelos processos, porque ele sabe que ele é maior do que isso. Então ele entende que aquela organização tem um pilar, o seguinte: nós temos processos, temos negócios, temos comercial, temos metas, temos uma cota, mas isso não é mais importante do que nós mesmos. Então ele vai sofrer a pressão, mas ele não vai submergir a pressão. Essa é a diferença. Então, se a gente puder trabalhar um paralelo entre empresas espiritualmente saudáveis com empresas que não têm esse pilar, essa musculatura sendo desenvolvida, sendo treinada, é que ambas têm pressão, mas a maneira como o profissional lida com ela é diferente. E aí, eu que vim da indústria farmacêutica, posso até trazer para vocês um panorama do que está acontecendo. A linha farmacêutica que mais cresceu nos últimos anos no Brasil é a linha Sistema Nervoso Central, e que tem a ver com as doenças, as patologias ligadas à mente. Então, assim, os ansiolíticos da vida. Todos, nos laboratórios nunca ganharam tanto dinheiro quanto com as linhas do Sistema Nervoso Central. Então, ansiolíticos, remédios para dormir, né, os indutores do sono, os distúrbios ligados à ansiedade e depressão são as linhas que mais crescem nos últimos anos. Em todos os laboratórios, o Brasil é campeão em burnout de executivos jovens no mundo. Percentualmente, o país que mais tem burnout em executivos jovens é o Brasil, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Europa, mais do que qualquer outro lugar. Impressionante a gente ver esse número, porque nós temos uma vocação diferente e mesmo assim a gente não tem conseguido sobreviver a esse dano. Então, você trouxe um assunto, Guilherme, que é muito importante. Com certeza, uma empresa que trabalha a espiritualidade, ela vai conseguir exercer sua vocação com seriedade, sendo arrojada, chegando nos objetivos, mas sem adoecer as pessoas que trabalham nela. E como, assim, eu gosto de algo bem prático, e como esse empresário que está nos ouvindo consegue criar essa cultura de espiritualidade no negócio até para ajudar seus colaboradores, porque eu tenho certeza que aquele empresário que tem mais de 10 ou 15, com certeza alguém ali vai estar deprimido e talvez ele nem saiba, mas como ele começa a colocar, criar esses pilares espirituais ali para ele conseguir atingir essa pessoa. Olha só, a cultura do feedback, do coach, é uma cultura muito importante. Sem tirar aquela linguagem pejorativa que o coach levou nos últimos anos no nosso país, mas a cultura do ouvir, do checar. Então é preciso ter um cuidado com as pessoas. Então, de maneira prática, fazer um cheque de como é que está o cheque no desenvolvimento da carreira pessoal, o pilar carreira, o pilar família, o pilar maternidade, o pilar paternidade. Se a pessoa tem filho, é checar. Porque o grande problema das organizações que não tem esse olhar é porque elas estão voltadas apenas para o lucro, apenas para ganhar. Gente é um valor que não existe, ele é só uma matrícula na maioria das empresas. Mas quando você volta a cultura para um feedback, para um coach, para uma gestão próxima, onde isso pode ser checada, a gente tem uma cultura nos corredores das empresas que pergunta assim, bom dia,
tudo bem? Como é que você está? Essa é uma coisa natural, normal, e ela é vazia, ela é rasa. A gente precisa, de maneira objetiva, criar uma cultura do que você está precisando. E a gente faz isso no coach. A gente faz isso na execução, nos processos, no cheque gerencial. Então, por exemplo, o dono faz com o CEO ou com o diretor, depende do tamanho da empresa, não tem CEO, mas tem um diretor, tem um gerente. O gerente faz com os demais gerentes. Os outros gerentes fazem com a parte operacional, mas é a cada nível hierárquico checando, mas isso tem que ser um valor. Isso tem que ser incluído nas avaliações, sei lá, mensais, trimestrais, semestrais, tem que ser uma preocupação e tem que criar um processo onde seja possível checar esse olhar, adquirir um olhar. E para funcionar tem que virar um processo. Raul, você falou um negócio que é exatamente o que eu faço, tenho feito nesses últimos 16 anos aí, né, enquanto consultoria, que é falar com as pessoas. Quando eu quero entender o negócio, a primeira coisa que eu vou, né, primeiro o contratante chama, a gente elabora um projeto aí de consultivo, de melhoria. E ali, primeiro passo, eu vou falar com as pessoas, vou ouvir as pessoas para entender aquele negócio. E você falou certinho, eu acredito que o mercado exige muita performance, né? Exige muito resultado, mais, mas a gente precisa olhar para as pessoas, né? Acho que o empreendedor, o empresário, o líder, ele tem que olhar para as pessoas, inclusive, no meu entendimento, o que dá mais resultado são pessoas melhores em vários aspectos, né? Esse espiritual é um dos aspectos. Então, quanto mais bem está o time, está as pessoas, a empresa vai entregar um resultado melhor. Então, eu concordo com você, tem que olhar para as pessoas com verdade, né? Perguntar o que você está precisando de alguma coisa e está disposto a ouvir. Cara, eu estou precisando, você me ajuda aqui, não estou conseguindo entregar essa meta. E ali, se você vai com essa pergunta, você tem que estar disposto a ajudar. Porque não adianta também você vai precisar de alguma coisa, cara, não estou batendo a meta, estou com receio de ser demitido, estou com receio disso, daquilo. Exatamente. Espera aí, você está com um problema? Vamos sentar, vamos reunir a equipe, vamos chamar mais gente, vamos resolver esse problema junto. Então, você falou certinho, acho que é esse olhar para a pessoa com verdade, com disponibilidade para poder ajudar e fazer melhor. Na verdade, nessa mesa aqui é legal a gente trazer essa riqueza, porque é uma grande riqueza, uma riqueza empresarial. Quando a gente vai falar vamos falar sobre controle. Toda empresa tem um controle financeiro, não tem? Você não deixa de checar. A empresa desenvolve um processo e aí tem sempre um controller que vai fazendo. A gente não deixa de checar os indicadores. Por que a gente não coloca entre os indicadores que são indispensáveis de ser checados o indicador humano? Colocar isso na gestão como um valor. A gente não checa os processos, a gente não checa a fábrica, a gente não checa o software, o hardware, a gente não atualiza as políticas, a política financeira, a gente não atualiza, por exemplo, o código de conduta. Então, que tal a gente incluir como um processo? Porque assim, se isso não é incluso num processo, isso não vira cultura. Essa é a questão. Só vira cultura depois de criar um hábito corporativo. Então, quando a gente cria o hábito de checar se a nossa gente está bem, isso é importante. Eu checo se o meu povo, se a minha gente, que me alavanca, que trabalha comigo, está bem. Então, como você falou, de maneira objetiva, eu acho que isso tem que se tornar uma cultura. Gente tem que ser uma cultura dentro da empresa, assim como outros processos e pilares dentro da empresa. E essa cultura ela é passada de cima para baixo. Sim. Você tem que transmitir e ter líderes que acreditam nisso, que vai repassar, porque senão não adianta nada o empresário. Ele chega, ele entrega tudo ali para a liderança, mas a liderança não passa ali para o operacional. Então acaba que para ali no tático e não chega no operacional e essa cultura não vai acontecer. Mas a partir do momento que a gente realmente cria um processo, começa a seguir, pode ser que vai ter resistência no início, mas vai vir um resultado. Sim. E esse resultado aí é muito importante, porque o seu colaborador, ele sabe se você está só seguindo um processo ou se ele realmente, você está importando com ele. Exatamente. Ele sabe disso. Você é mecânico, claro, você é né? verdadeiro. Exatamente. Né? Se não for verdadeiro, não vai colar e Não rapidinho vai parar. Logo as pessoas percebem quando não é verdadeiro. E é muito Verdade. importante, quando a gente está falando desse pilar, a gente pegar a via contrária, que é o feedback. Então, eu entendo que as organizações mais saudáveis, mais transparentes, é aquela que não só se preocupa de cima para baixo, mas ela abre um canal onde as pessoas têm a liberdade de se manifestar. Então, por exemplo, criar uma cultura de uma pesquisa de clima, de um endomarketing. Como é que você vê a empresa que você trabalha? E aí você criar esse acesso onde a pessoa pode falar, porque às vezes a gente acha que todos os pilares estão em ordem, mas quando você recebe um feedback das pessoas, você vai ver que há fragilidades que precisam ser corrigidas. Agora, isso que a gente falou é muito importante, por isso que a essência é importante, porque como a gente está num ambiente
todos os dias, de segunda a sexta, em horário comercial, alguns até mais, né? E a gente consegue perceber a verdade das pessoas. E você falou várias vezes sobre verdade. Sim. Verdade, eu acho que é um pilar que deve ser cultivado na cultura de uma empresa. Mas isso vem, como o Guilherme falou, de cima para baixo, porque cultura é criada de cima para baixo. Comportamentos são inspirados. Eu vejo, eu copio, eu tenho aquilo como um valor para mim, eu vejo o valor, eu quero, eu desejo. Por isso que liderança tem que instigar nas pessoas o desejo de ser. Liderar e inspirar comportamento. Uhum. Então, isso é um valor muito importante, criar dessa maneira esse pilar. Excelente. Perfeito. Eu quero até aproveitar um gancho aí do Fabrício, e que ele falou o seguinte, que a fé é a ausência da dúvida. Mas, Fabrício, essa pergunta vai para você. O mundo empresarial, ele é cheio de dúvidas. O tempo todo, a gente não tem certeza absoluta do próximo passo. Como que a gente exerce a fé nesses momentos de tanta incerteza, e inclusive os momentos que a gente vive no Brasil hoje? Guilherme, excelente pergunta, né? Então, a gente precisa entender o que é isso. Vou falar a minha visão, meu entendimento, para trazer para a mesa, para essa discussão. Eu entendo que fé, quanto mais eu me aproximo de Deus, da criação, do bem, do amor, mais clareza eu tenho do propósito que a gente está vivendo aqui. Então, eu acredito que estou num propósito, num chamado, numa missão, com os dons que eu recebi de Deus para ajudar pessoas. E nesse processo, eu também sou ajudado nesse feedback, nesse retroalinhamento, a me desenvolver e me tornar uma pessoa melhor. Então, eu acredito que quanto mais clareza tem, ela vai afastando essa dúvida, porque a pessoa vai tendo um entendimento, vai tomando consciência, né? Igual você falou, o cara tem uma dúvida se ele vai fazer um investimento. Claro, no início você tem aquela dúvida, eu vou ou não vou? Porque... mas a partir do momento que você tem essa fé, essa clareza, que você decide, isso vai se tornando cristalino e transparente. Você pode errar, não quer dizer que ter fé não vai te trazer ali dificuldades, não vai te trazer situações adversas, mas você vai vencendo obstáculos paulatinamente, um a um, degrau a degrau, e vai fazendo o quê? Vai evoluindo, vai crescendo. Quanto mais eu vou evoluindo, entendendo, mais perto eu vou ficando desse entendimento, dessa transparência, dessa fé. Mas aí, se eu tenho essa consciência para o próximo passo, então eu já sei que algum lugar tem um caminho bom que eu vou chegar lá. Isso para mim é fé. Uhum. É ter essa visão, mesmo sem ainda ter a materialização, como o Raul falou, que é materializar, né, aquilo que você acredita, e aí eu vou caminhando nesse sentido, mas não é dúvida, né? Você tem uma interrogação ali. Cara, eu invisto ou não invisto? Eu vou ou não vou? Quando eu tenho dúvida, eu fico travado, né? Eu fico toda a vida preso ali num problema que pode levar anos, né? E o que eu vejo é isso. Às vezes as pessoas estão na dúvida, estão no medo e ficam anos presas naquilo ali. E aí, a partir do momento que ela decide, parece que ela tira um elefante das costas. Eu decidi, eu sigo esse caminho. Eu vou citar aqui os meus exemplos, né? O meu primeiro negócio quebrou, Raul, né? Então, eu passei por uma fase ali depois emocional, financeira difícil, mas aquilo foi fortalecendo. E hoje eu olho para trás que aquilo foi uma construção de um altar que Deus estava me dando ali para me fortalecendo. Hoje já são 14 CNPJs por onde eu passei, já tive situações de estruturação empresarial, reestruturação, problemas societários, porque negócio vai, negócio vem. Então, já vivi isso foi fortalecendo. Lá atrás gerou dúvida, gerou indecisão, mas hoje eu consigo decidir mais rápido porque eu tenho mais clareza, eu tenho mais fé. E tudo aquilo que foi acontecendo comigo foi me colocando num lugar mais alto. Deus foi me conduzindo assim, eu vejo isso nas outras pessoas também. Às vezes a pessoa que está vivendo aquele processo de dúvida, ela está sofrendo ali. A gente também sofre, você passa por um processo aqui com o filho, na família, em casa, no trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos, mas depois que a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu passei por aquilo e saí mais forte. Então é isso que eu vejo, Guilherme, né? Tem sim a dúvida no início de uma jornada, mas essa dúvida ela vai se resolvendo a partir do momento que eu sei que eu tenho algo melhor lá na frente. Mas o processo de sair dessa dúvida, ele é doloroso. Um consenso é que a fé ela é importantíssima para tomar as decisões. Não tem a Mas, dúvida. Raul, como que a gente vai fortalecer esse músculo? É um músculo? Tem como fortalecer? Porque eu vejo que muitos empresários, eles não decidem. Eles não têm a fé de dar o próximo passo e fica igual o Fabrício falou. Vai ficar só naquele círculo ali e não cresce mais. Mas como que a gente exercita esse músculo, essa fé? Então, eu queria só fazer, antes de responder a sua pergunta, um adendo à colocação que o Fabrício fez. Eu acho que foi muito importante o que você falou. Na verdade, acho que a gente precisa separar a questão da dúvida. Tem um tipo de dúvida que você não pode ter e tem um tipo de dúvida que é natural. Perfeito. Qual dúvida você não pode ter?
a dúvida em relação ao seu propósito. Porque quando eu tenho dúvida em relação ao meu propósito de vida, é como se eu estivesse colocando em xeque quem é Deus, o meu Pai, na minha vida. Porque Deus estará com você independente do resultado. É importante. Então, por que eu não posso ter dúvida em relação a Deus? Porque é uma relação. Independente do resultado, Ele estará. Uhum. É evidente que fazendo um negócio, iniciando uma empresa, empreendendo alguma coisa, esse negócio pode dar certo ou ele pode dar errado. Independente do resultado final, Deus estará. Se tiver sucesso, Ele será glorificado no sucesso. Se tiver fracasso, Ele ajudará você a se reerguer desse fracasso para que você reconstrua de novo. Então, essa dúvida, a dúvida de que Deus está, será que Deus está? Ela não pode existir, porque Ele sempre está. A Bíblia usa um termo que se chama Jeová Chamar. É Deus está presente, ou o Senhor presente está. Então, Deus está presente o tempo todo. Essa dúvida, ela não pode existir. Agora, a dúvida nos processos é uma dúvida natural, né, Fabrício? Ela existe. Então, até porque todo empreendedor tem um caminho de escolhas. E às vezes você tem uma única questão para decidir e tem 4 saídas para aquela mesma questão. Sempre você vai fala, ter. e agora? Eu estou numa encruzilhada, tem aqui, na verdade não é 2, 4 opções. Qual delas é a certa? Então, essa dúvida, a dúvida da escolha, ela sempre vai existir. E aí, o que o Fabrício falou é muito importante. Uma das coisas que traz prejuízos grandes é quando essas dúvidas geram uma imobilização. Eu não me movo, eu não tomo a decisão. Isso pode trazer prejuízos. Então, mesmo que a gente não saiba exatamente, ninguém nunca sabe 100% o que fazer, faça. Faça alguma coisa, tome alguma decisão nos processos. Isso é muito importante. Agora, você falou respondendo sobre cultivar o músculo. Aí fala sobre a relação pessoal de todo cristão com Deus. É cultivar pilares espirituais, disciplinas espirituais, porque isso é que te fortalece. Por exemplo, a gente tem uma fé hoje que ser saudável é importante. Eu acho que são consenso entre nós. Uhum. Alimentar bem, ir na academia, ter uma prática esportiva, fazer um esporte, ter um personal. Então isso hoje é um valor, certo? Todo mundo faz. Isso é pacificado entre nós. Por que a gente não faz essa mesma prática de vida priorizando aquilo que é espiritual? Valorizando, deixando um espaço na agenda para fortalecer essa musculatura. Porque ninguém dá o que não tem. Então, a gente falou há um tempo atrás aqui agora na mesa sobre criar uma cultura. É preciso criar uma cultura de cultivar a espiritualidade. De que maneira? Lendo bons livros, livros inspiradores cristãos, livros de bons gestores que são cristãos, vendo autores que são cristãos, primeiramente a própria palavra de Deus, que é a principal fonte de espiritualidade que vai te alavancar, tirando um tempo para meditação, para oração, um tempo de solitude. Eu acho que o empresário e o empreendedor deve ter um tempo de solitude, um tempo de meditação na palavra, porque é nesses momentos, mas criar uma cultura que não seja apenas uma questão para apagar uma crise. Porque se a gente entrar numa questão que a nossa espiritualidade é só para resolver uma crise, então o nosso cristianismo é circunstancial. Estando bem ou estando mal, dando tudo certo ou tudo errado, estando uma maré tranquila ou a empresa estando virando de cabeça para baixo. Eu tenho uma cultura que sustenta a minha fé. Porque quando você chega na sua empresa, eu sei que quem está nos ouvindo aqui, quando você chega na sua empresa, você senta na sua cadeira, você tem muita responsabilidade. A questão não é estar preparado, porque estar preparado envolve uma questão humana apenas. É estar pronto. É saber quem eu sou. Estar pronto é uma questão de natureza. Você ouviu antes? Você começou o dia na presença de quem? Você sabe, você tem certeza realmente das suas decisões que você vai tomar naquele dia? Porque eu sei que tem semanas que são brutais na vida de todo empreendedor. E às vezes o empreendedor leva uma surra de um boxeador das circunstâncias, porque de fato ele não criou uma cultura de orar, de ler a palavra, de meditar, de ouvir uma música que vai permitir cada um de nós ter uma linguagem para ouvir Deus. Descubra a sua linguagem, que é a linguagem que Deus mais fala com você, porque tem gente que abre a Bíblia e Deus fala em um versículo. E ele se alimenta daquilo durante a semana. Tem gente que é através de um louvor. Tem gente que precisa quietar, ficar quietinho, um momento de solitude, isolado para Deus falar. Tem gente que é na comunhão.
Então, descubra a linguagem pela qual Deus fala no seu coração e cultive, mas cultive essa espiritualidade, para que quando você precisar, você vai estar com a armadura de Deus para usar a arma certa para a circunstância certa. Então, é criar uma cultura, fortalecer o músculo, assim como a gente vai na academia e faz bíceps, faz tríceps, a gente precisa fortalecer a musculatura do homem espiritual, mas isso a gente faz com cultura do reino, cultura cultivando as disciplinas espirituais. A fé sem obra ela é morta. Totalmente. E a fé, ela exige movimento. Então, qual movimento que eu devo fazer para que eu venha exercer a minha fé? Então, a própria lei da física diz o seguinte, que toda ação gera uma reação. Então, a Bíblia fala que buscais e achareis. Clame a mim e responder-te-ei. Batei e abre-se-vos-á. Então, perceba-se que a fé ela precisa de uma ação. Ela tem que haver um movimento. Para eu fortalecer meus músculos, eu tenho que fazer exercício. Não tem como eu fortalecer meus músculos, não tem como eu fortalecer minhas ideias dentro da empresa, estabelecer uma cultura sem fazer esses movimentos. É a minha concepção em relação a isso também. Sim, o Raul falou um negócio que eu acho bem interessante e concordo, que é o seguinte, o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Né? Então, não adianta estar só preparado, precisa estar pronto. A espiritualidade também eu vejo que, e aí pegando o que o Derlan falou, para ela aparecer, a gente precisa estar pronto para trazer isso para dentro da empresa, para fortalecer isso dia a dia, né? Nos pequenos gestos, nas pequenas ações, não só em palavras, né? Porque eu acho que a fé é muito mais um exercício de prática, de ação, de transformação, né? De entregar, de aparecer com um resultado, com algo diferente do que só falar. Então, acho que é no dia a dia também, nas nossas atitudes, porque no momento difícil é que a gente vai demonstrar mesmo se o bem está prevalecendo ali, o propósito, né, e não escolher um atalho. Isso fala muito, acho, dessa espiritualidade, do fortalecimento desse músculo, que é a fé e a espiritualidade, muito mais no exemplo do que, por exemplo, numa oração de manhã, que é importante, necessário, mas no dia a dia, ali, na operação, no decorrer do dia, com as atitudes do empresário, do líder, é que eu acredito que fortalece bastante também a espiritualidade e a fé dentro do negócio. Não tenha dúvida. Os processos tendem a sugar a energia do empresário, do empreendedor. E eles tendem a ocupar um espaço cada vez maior. Todo negócio que vira um sucesso, que se transforma num sucesso, ele vai gerar uma encruzilhada lá na frente na vida do dono, do empreendedor, porque ele cresce, ele vai demandar cada vez mais e muitos dos fundadores, dos empreendedores de negócio acabam se tornando o executivo do próprio negócio e sugados para esse lugar. Então a gente precisa ter essa cultura de cultivar a espiritualidade, porque a tendência de um negócio que cresce é você ir cada vez mais para os processos que vão demandar muito e cada vez menos para a parte estratégica, para a parte que pensa o negócio. Uhum. Então eu tenho um amigo que esses dias estava conversando comigo, ele está com o melhor dos problemas, é dono de uma construtora aqui em Goiânia, e eu tive com ele conversando pela última vez umas 2 horas. Ele está sugado pelos processos, ele está notadamente esgotado, porque o negócio dele é um absoluto sucesso. Então, cada vez ele tem menos tempo para aquilo que é estratégico, e o que é estratégico vai demandar espiritualidade. É bom a gente falar isso aqui. O que é estratégico vai demandar espiritualidade, porque senão a sua estratégica vai só para racionalidade, só para materialidade, a sua empresa vai se tornando só mais uma empresa no segmento. Ela não vai se diferenciar, porque não haverá propósito, não haverá identidade. Porque Deus, independente do ramo que você atua, eu entendo que sua empresa é diferente, assim como você. Ela tem um propósito único de ser, de existir. Mas se a gente não prestar atenção nisso, os processos vão minando os pilares estratégicos e depois você não consegue mais pensar do céu para a terra, você só pensa da terra para a terra. Você vira um resolutor de problemas. Só isso que você vira, um executivo. E não é isso que Deus quer. Então, quando você muda de patamar, você dá um upgrade no seu negócio, esteja preparado para ouvir ainda mais de Deus, porque você vai precisar. Aí Deus vai te dar estratégia para colocar alguém que faça a execução dos processos. E você fica na estratégia, para que o seu negócio não perca a essência. Raul, você colocou um negócio muito interessante aí, e agora eu quero fazer uma pergunta. Seguinte, você falou do sucesso, né? Eu percebo assim que na dificuldade as pessoas são mais humildes, mais abertas, mais humanas. Paulo já disse isso, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte.
quando a gente permite mais a presença de Deus. Mas existe uma armadilha do sucesso também. Às vezes as pessoas vão se afastando de Deus no sucesso, vai crescendo, ficando a vaidade, o ego, né? O empresário ali vai se afastando. E existe uma armadilha nesse sucesso, desse afastamento da espiritualidade e também de um vazio, né, do que o próprio sucesso traz, desse isolamento do empresário, do empreendedor. Eu queria que você ajudasse a gente respondendo essa pergunta tão bem quanto você tem feito até aqui. Bom, é porque o sucesso entorpece, né? E um dos problemas que nós homens temos na atualidade é o entorpecimento. O sucesso, ele causa uma embriaguez, uma autossuficiência, uma independência. É porque quem vence acredita no final que ele venceu pelo próprio braço, que ele venceu porque ele trabalhou muito. E agora ele começa a ficar cheio de direito, cheio de si. E aí o sucesso causa esse câncer, porque na verdade é um câncer. Ele começa a comer a pessoa, destruir a pessoa de dentro para fora. É uma célula que fica fora de controle. Geralmente, homens de muito sucesso, se não conhecem a Deus, eles são entorpecidos. Eles ficam insuportáveis. Todo homem de muito sucesso, se ele não passa por Cristo, ele vai ficar insuportável, intragável. Ele começa a ficar desfigurado. E a razão disso é porque ele perde a sua base, a sua essência. Ele começa a ficar vislumbrado pelo que ele fez. Aí ele começa a olhar a vida pelo resultado. E quando você olha a vida pelo resultado, você dessignifica o processo. Aí você deixa de ser o humano ser que Deus queria que você fosse. Porque o que nos transforma num ser humano à medida de Deus são os processos. E quem chega no sucesso sem compreender a razão de ter sucesso, ele vai ficar embriagado pelo próprio sucesso. Porque as pessoas são o seguinte, ou a gente vai ser massacrado pelo fracasso, carregar essa culpa, ou a gente vai ficar altamente pretensioso, orgulhoso pelo sucesso. Essas duas coisas são perigosas. E o sucesso tende a deixar as pessoas entorpecidas. Aí a pessoa, e aí uma coisa importante a gente falar. Quanto mais rápida é a curva, pior é para aquele que é o resultado desse sucesso, que usufrui desse sucesso. Isso acontece, por exemplo, com jogadores de futebol, com gente que ganha um dinheiro muito fácil, muito rápido, com artistas que às vezes tem uma curva muito crescente, muito rápida. Então ele perde os valores. E aí quando ele chega, ele vê que nada daquilo valeu a pena. Porque uma das coisas que eu falo, que é interessante para completar essa questão do sucesso, tem gente que fala assim, não, eu acho que eu carrego uma dor, eu carrego uma frustração, é porque eu não tive sucesso naquilo que eu planejei. Na verdade, a pior dor que existe não é não ter chegado. É depois de chegar, ver que nada valeu a pena. Que todo o esforço foi em vão, porque ele não te trouxe a plenitude de vida, a satisfação que você achou que teria quando você chegasse. Você chegou, mas você chegou vazio. Você chegou, mas não valeu a pena todo o esforço. Ontem, olha só para compartilhar com vocês, a gente estava num grupo de oração de amigos e estava na mesa o pai do nosso anfitrião. O sogro do nosso anfitrião, o pai da esposa dele. Ele tem 78 anos, é um homem que veio do interior de Goiás, fez sucesso, ficou um homem rico. E aí ele testemunhou para a gente no final do nosso bate-papo, do nosso grupo de oração. Tinha muitos empresários ali no Jardim Goiás com a gente. E ele testemunhou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Porque eu tenho sucesso, mas tudo que eu faço parece que perdeu sentido na minha vida. Essa é a pior dor. Olha só. Um homem de 78 anos dando testemunho. É um cara que tem dinheiro, fez sucesso, investiu em muitos negócios, tem muitos imóveis. É um homem que tem dinheiro para 4 gerações. Ele está tranquilo financeiramente. Mas saiu da boca dele que não fez sentido, que ele se perdeu nos processos. Sabe o que ele vai fazer? Comprar uma chácara aqui perto de Goiânia, na verdade até já comprou, tá finalizando o negócio, vai mudar para lá com a esposa para se reconectar com a simplicidade. Porque a vida que ele construiu não significa os valores que ele acredita. Ou seja, ele se perdeu no próprio sucesso. Saiu da boca dele. Eu sou um homem de sucesso, mas hoje eu não vejo sentido naquilo que eu faço. Porque ele quer sair e ir para um lugar onde ele possa se reconectar com a sua Esse vida. cara, esse senhor, né, ele focou muito no ter. E quando o empresário só quer na ambição, eu acho que a ambição ela é importante para os negócios, ela é fundamental. Mas se for a ambição só no dinheiro, só no ter, só no patrimônio, vai chegar no final da vida, vai estar faltando muita coisa. Com certeza. Então você empresário, tem que focar no ser desde o início. O que você pode contribuir para o seu próximo? Porque eu tenho certeza absoluta que não existe ninguém
que chegou no final da vida, que contribuiu muito para a vida das pessoas, que vai chegar com depressão, que vai chegar ali com um senso de não ter construído nada. Pode ser que esse cara não tenha dinheiro na conta, mas ele vai chegar com um senso de dever cumprido. Exatamente. Porque ele focou no ser. Vocês falaram um negócio importante, que o Raul acabou de falar, e você também. Paz é diferente de sossego, né? Daniel não tinha sossego, mas estava em paz na cova com os leões, e Cristo na cruz também. Eu enxergo assim. E esse senhor que você comentou, ele tem sossego financeiramente, está sossegado, né? Tem dinheiro para 4 gerações, mas não está em paz. Exatamente. Porque essa construção perdeu essa essência dele, ou parte, né, do que ele acreditava no processo, e agora ele vai resgatar isso para buscar essa paz, que é o que o Guilherme falou. Às vezes você vai chegar no final sem dinheiro, mas em paz. Mas porque às vezes eu vejo que as pessoas associam sucesso a dinheiro, né? E sucesso para mim é você alcançar um objetivo que você estava buscando, seja ele qual for. Então, se for transformar a vida, se você transformar uma vida, você alcançou sucesso, o seu propósito era aquele, né? O outro que quer fazer uma viagem, se ele chegou no destino em segurança, em paz, aquilo é sucesso. Mas as pessoas, né, pastor Raul, eu vejo que associa muito sucesso com dinheiro, e talvez a grande armadilha está aí, né? O sucesso é ter, né? Não é ser, não é transformar, não é mudar as vidas das pessoas. Na verdade, o que muitos empresários, empreendedores que cresceram chamam de vida de sucesso é vida boa. O que é uma vida boa? É uma vida sem problemas, é um mar calmo. Mas o desejo de Deus para a vida de todo cristão é vida plena. É uma vida que, mesmo que haja entraves, dificuldades, problemas, e haverá. Nós precisamos ser transparentes. No mundo haverá tribulações. Exatamente. A vida não é uma configuração de cinema. A vida é um filme amador. É um filme caseiro, onde tem cortes que Deus não vai fazer na nossa vida, onde tem derrapadas que vão acontecer. Mas isso não significa que eu não tenho uma vida plena. Vida plena não é ausência de problemas. Vida plena é o que o Guilherme falou. Mesmo que eu chegue no fim com menos dinheiro do que eu gostaria, menos rico do que eu gostaria, com menos sucesso do que eu gostaria, mas o senso de dever cumprido, que é ter cumprido o propósito. Eu fiz o que eu nasci para fazer, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, mesmo que o resultado final não seja aquilo que eu desejei. Manteve a integridade, a vocação, todos os processos. Essência, tudo, sim. Né? Eu mantenho a integridade do meu ser, eu não me vendi nos processos. Eu mantive a integralidade do que Deus desejou para mim do começo ao fim. Eu vivi os processos. Então isso é muito importante. Viver os processos é importante. Então o empresário precisa olhar para si. O dia que estiver difícil demais, ele precisa entender que Deus... Porque às vezes a gente acha que os processos são para nos afogar, enquanto os processos são treinamentos de Deus para nos elevar para um nível acima. Eu também entendo da mesma forma. Eu vejo isso. Ontem aconteceu uma coisa comigo interessante, até como um testemunho. Eu venho tentando resolver algumas questões minhas, e aí eu saí para resolver uma questão, fui comprar uma fechadura de uma porta do banheiro da piscina da minha casa, e na volta, eu sou fleumático, né? Fleumático tem um problema com comida. Ele atravessa as cidades, deu vontade de comer um bolo, ele anda 20 km para comer aquele bolo, tomar um café. E aí eu falei assim, vou comer um pastel de queijo e tomar um caldo de cana, uma garapa. Parei aqui, aí eu fui na Avenida T63, delícia. Aí eu faço isso, eu atravesso a cidade, dá vontade, eu vou lá para comer. Sentei, e aí eu sentei para passar 10 minutos. Eu falei assim, eu vou ficar 10 minutos para pensar em algumas questões que eu tenho que resolver. Quando eu sentei, a minha esposa me liga e falou assim, uma amiga nossa me ligou, o marido dela tá chorando. E a hora que eu sentei, que eu pedi o pastel, a Ruby me liga e falou assim, o marido dela tá precisando de ajuda. E ele tá desesperado, tá chorando. Eu falei assim, meu Deus, é hoje que eu não como meu pastel, né? Liguei para ele. Enquanto eu tava conversando com ele, foi uma conversa muito boa, muito produtiva, o pastel chegou. Aí começou a esfriar, eu fui comendo o pastel, tomando caldo de cana. Marquei com ele presencialmente, porque é uma questão que vai precisar de um atendimento presencial com ele, não só por telefone. É uma questão mais profunda. Quando eu respirei, falei assim, agora eu vou terminar de comer o meu pastel. Chega um andarilho, olhou para mim, eu falei assim, bom, ele vai pedir dinheiro eu não tenho agora, vou mandar ele embora. O cara chega pertinho de mim, olha nos meus olhos e fala assim, o senhor podia me dar um lanche para eu comer, eu tô com fome. E aí eu não pude dispensá-lo. Eu falei, dá um lanche para esse rapaz. Quando o lanche chega, ele falou assim, posso me sentar com você? E eu querendo dispensar o cara. Então eu acabei fazendo um atendimento nos 10 minutos que eu achei que teria para mim. E depois sento com uma pessoa, esse cara, ele era diferente, eu notei que ele era diferente, os dentes eram bons, não eram dentes estragados, ele estava até bem vestido, é um cara que me contou a história dele,
sentou e nós comemos juntos, foi parar nessa vida por uma questão de processo. Quando eu levantei, o nome do rapaz é Cristiano, e ele é cristão. A hora que a gente estava conversando, ele falou assim, mas você é um servo de Deus, né? Eu falei, sou, eu acho que você é também, não é? Então, de irmão para irmão, 2 irmãos sentados à mesa. Quando eu entrei no meu carro, eu pensei o seguinte, isso foi ontem. Deus queria que eu vivesse processos enquanto eu queria estar entorpecido no meio deles. Eu queria me distrair por alguma questão e Deus falou assim, não, viva. Aquilo que Deus quer que você viva hoje, o empresário precisa ter, não corte voltas, não pegue atalhos. Sinta prazer em viver os processos que Deus tem, porque eles que vão te levar para um outro patamar. Perfeito. Então isso acontece com a gente. Sentir, viver o processo é importante e nós temos até que ter cuidado do que nós pedimos. Porque se o empresário ele pede para ser grande, ele vai ter que passar por processos muito doloridos. Muito dolorido. E eu tenho convicção disso. E muitas vezes eu tô com vários desafios, assim, parece que o mundo pegando fogo. A semana, assim, sabe aquela semana que você tá pesado, você tá cansado? E aí eu falo assim, cara, eu pedi pra estar aqui. Eu pedi pra ser esse homem. Então eu vou abraçar esses problemas e resolver. E eu sempre com essa mentalidade de resolução. Então, você empresário, você tem que estar preparado para resolver se você quiser ser grande. Agora, se você quiser ser aquele cara lá no ranchinho, cuidando de suas galinhas, plantando, comendo, eu tenho certeza que pode ser que você vai ser muito mais feliz. Vai ser na simplicidade. Mas se você quiser ir para cima, crescer, ter o destaque, deixar um legado nessa terra, você vai ter que passar por muitos desafios. Muitos processos dolorosos. Eu acho que a nossa vocação, Guilherme, é importante a gente falar sobre isso, é para não ser medíocre. A mediocridade não combina com o cristianismo, em nenhum processo da vida. Na vida pessoal, na vida familiar. Então, um cristão não pode ter um casamento medíocre, não pode ter uma relação com os filhos medíocre, não pode ter uma empresa ou trabalhar de maneira medíocre. Nós não fomos chamados para isso. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes, a vocação, o tamanho do cara é menor. Eu sempre ensino uma coisa para o meu filho. Eu falo, filho, você vai estar numa fila onde haverá maiores e menores que você. Porque Deus tem uma porção para cada um. Mas o que eu queria deixar, já que você falou sobre grandeza? Seja grande no seu tamanho. Seja do tamanho que é, né? Mas seja grande dentro do seu tamanho. Independente, seja grande no seu tamanho. Porque às vezes você não vai ter uma empresa que fatura 100 milhões por ano. A sua empresa pode faturar 10. Pode faturar 5, pode faturar 3. Mas seja grande na empresa que fatura 3, seja grande na empresa que fatura 5 e na empresa que fatura 100. Porque grandeza não tem a ver com tamanho, tem a ver com excelência, com o coração entregue, com o propósito que é feito, o que é feito. Então você pode ser um grande empresário numa empresa de 5 milhões e você pode ser um grande empresário numa empresa de 1 bilhão. Ambos são grandes, embora tenham tamanhos diferentes. Então, o que a gente tem que fugir é da mediocridade, mas cultivar uma cultura de excelência em todos os lugares onde nós estamos, dependendo do tamanho. Não, inclusive, uma palavra que eu sempre fujo é todo mundo. Eu tô aqui e falo assim, não, mas todo mundo tá fazendo desse jeito. Eu falo, opa, então se todo mundo fazendo, eu vou fazer o contrário. Fazer o contrário. Porque se todo mundo tá fazendo, é a média. E a média é muito ruim. Eu não fujo da média, eu corro da média. Eu sempre quero algo que tá acima. Eu busco, problema, você vai ter mais problemas, você vai ter que entregar mais horas de trabalho. Não tem problema, mas eu não fico na média. Esse aprendizado ele é forte. Faz muito diferença na vida do homem, viu? Muito forte. Porque você pode ter um negócio de excelência pequeno, de tamanho, mas que revela a sua vocação, revela quem é você. Uhum. Uma oficina que atende lá poucos clientes, por exemplo. Estou dando um exemplo de uma empresa menor, porque tem oficina de todo tamanho, mas uma empresa pequena, ela pode ter um impacto enorme na vida de quem vai lá. Cultivando o processo. Estou falando de empresas pequenas, uma farmácia. Empresas menores podem ter processos. Um posto de gasolina, por exemplo, tem 5 frentistas, um gerente. Pode ser um negócio de excelência. Então, não importa o tamanho. Mas eu tenho um posto de combustível só, eu não tenho uma rede de postos. Não importa. Seja excepcional naquilo que você faz. Perfeito. Porque a gente revela quem a gente é. Quando você fez aquela pergunta há uns minutos atrás, eu falei assim, mas como fazer? Revele quem é você. Através dos seus negócios. Traduza quem é você. Porque uma coisa interessante, tudo que a gente faz traduz quem a gente é. Os processos, os comportamentos traduzem quem a gente é. Que os nossos negócios traduzam quem a gente é em Cristo, para materializar a virtude que nós já temos no mundo. Eu concordo, eu vejo assim, né? Você quer uma coisa? Mostra o que você quer, não adianta só falar. Né? Isso aí.
E eu acho que é um pouco da natureza humana economizar energia, né? Eu mesmo, particularmente, eu não gosto de economizar. Eu gosto de dar o meu máximo todo dia. Tanto é que eu chego no final do dia, eu estou esgotado. Né? Eu chego ali 8h30, 9h da noite, porque eu vou atrás de doar minha energia total, buscar o máximo de qualidade, de excelência, né? Quem trabalha comigo no dia a dia sabe que eu sou exigente, né? Eu dou meu máximo e eu vou cobrar o máximo também da turma, da equipe, porque eu acredito que não dá para a gente ser morno, ficar nessa mediocridade ali, né? Se nós acordamos, estamos vivos, com saúde, é uma excelente oportunidade a gente demonstrar que a gente quer viver, que a gente quer transformar, que a gente quer fazer diferente. Eu acredito que o empresário, igual você falou, e para honrar o muito, esse empresário que quer crescer, que quer ser grande, ele precisa aprender a honrar o pouco, né? Então ele vai honrando ali, não importa o tamanho que ele é, né? Eu vejo dessa forma também, seja do tamanho que você é, mas seja de mentalidade gigante, né? Se eu quero crescer, eu vou lutar, vou trabalhar para ser melhor. E o Guilherme falou certinho, né? Aquele também que escolheu ser pequeno, ele é feliz daquele jeito. Ele só precisa ter certeza, ter clareza, ter fé naquilo que ele escolheu. Agora, eu não posso querer agir como pequeno e ter uma mentalidade que eu acho que eu vou ser grande. Exatamente. Que aí vai ter esse conflito interno, ele vai ficar... Quer ser grande, mas age de maneira pequena, de maneira pormenor. Quando é decidir, cara, o meu negócio está desse tamanho, eu controlo, eu estou feliz com ele, com o que eu gero de caixa, de dinheiro, de receita, o impacto que eu causo, tá feliz, acabou. Agora, isso. Eu acho que esse conflito é que é ruim, né? A pessoa quer ser grande, mas age como pequeno, o comportamento é diferente. Eu quero falar uma coisa, só validando o que você falou, sobre que você exige o máximo, mas também entrega o seu máximo. Quando você vai para... Vamos fazer um comparativo com o corpo humano, o exercício, prática do exercício. A gente sabe que quando você entra, por exemplo, para fazer uma atividade física, é só depois que você ganha uma escala de esforço que você começa a queimar. Ou seja, se você não cobra do seu corpo que ele dê o melhor em termos de potencial, é só depois de um certo nível de esforço que você vai começar a desenvolver musculatura, de uma certa entrega. O problema do medíocre é que ele sempre economiza, é o que o Fabrício acabou de falar, e economizando, você não desenvolve o potencial de entrega. Então a gente precisa aquecer, colocar uma temperatura no negócio muito mais elevada, porque tem colaboradores que é só depois que a chapa esquenta muito, você vai conseguir perceber o potencial. Então é necessário, quando a gente fala sobre pressão, a pressão que eu entendo que ela não deve ser exercida no negócio é uma pressão sem propósito. Uma pressão que massacra, que executa as pessoas, que elas não veem senso de estar fazendo aquilo. Mas é necessário que o trabalho seja exercido e numa temperatura elevada para eu poder extrair o melhor disso. Vamos para a palavra de Deus? João, o apóstolo do amor, falou uma coisa sobre Jesus que eu amo. Ele falou assim, sobre Jesus, e tendo amado os que eram seus, ele os amou até o fim. Jesus morreu depois da sua entrega total. Ele é o nosso grande exemplo. Jesus não entregou 80% da sua vida, tudo, né? 90%, ele entregou tudo. E João falou assim, ele os amou até o fim. Ou seja, ele foi extraordinário naquilo que ele veio para fazer até o fim. Só acaba quando termina. Então a gente precisa realmente, isso que você falou é louvável, é extraordinário. A gente precisa dar uma velocidade, a gente precisa dar uma intensidade, uma intencionalidade dos negócios, que é só depois de um certo nível que vai haver transformação e a manifestação do verdadeiro propósito na vida dos nossos colaboradores. Eu acho que o objetivo tem que ser esse. Mas a pergunta é, por que a maioria das pessoas são medíocres, ou seja, medianas? É porque é natural desse corpo que nós vivemos temporariamente. Imagine só, seu corpo é programado para você não morrer, igual o Fabrício falou. Então, naturalmente, eu quero gastar menos energia do que a minha capacidade total. Exatamente. Então, é como se... Para se preservar. Como se minha energia acabasse e não fosse recuperar. Então, é preservação natural. Mas a partir do momento que você entende que a sua energia ela é eterna, que ela não acaba, e aí é onde que eu falo pro meu time, para as pessoas que estão à minha volta. Você precisa ter pontos que vai recarregar a sua energia. Então, tem vários pontos. Um dos mais fortes para mim é o espiritual. Então, quando eu tô lendo a Bíblia, fazendo um jejum, fazendo uma oração, isso me recarrega de uma tal forma que eu fico pronto para resolver qualquer BO, qualquer problema. Tem outros pontos, fazer uma viagem, estar com a minha esposa. Então, você tem que entender o que te recarrega. Porque se você tem os pontos que você recarrega, é como se a tomada estivesse ali o tempo todo. Ou, pô, hoje eu gastei muito mais. Espera aí, coloquei na tomada aqui. E isso vai fazer com que você sempre entregue o seu melhor. Sem medo de se esgotar, sem medo de estar com depressão, sem medo de você chegar lá no final e falar assim, cara, não vou conseguir. Porque a energia está aqui do lado.
mas precisa entender isso, ter clareza. O que vai te recarregar? Qual que é a fonte, né? Qual que é a fonte? É uma coisa interessante que dentro da mentalidade cristã existe uma coisa poderosa, que a vida cristã é fluxo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Exatamente. É uma troca. O cristianismo não é um estilo de vida de represamento. Eu sempre falo o seguinte, Deus não é Deus de represas. Deus é Deus de rios que desaguam no mar e que depois cumprem o seu propósito. Então, a vida é fluxo. E aí, o grande problema é que cristãos desenvolvem uma mentalidade de poupar-se a si mesmo. Jesus falou uma coisa muito interessante que vale para todas as áreas da vida. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim. Jesus tinha uma carência quando ele falou assim, você tem que perder por amor de mim? Não. Quando ele diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim vai salvá-la, aquele que perder a sua vida pelo que eu acredito, pelo meu propósito, pela minha vocação, pelo meu ensinamento, pelo meu exemplo, esse é que vai achá-la. Então, toda vez que eu economizo, na verdade, eu acho que eu vou estar tendo um ganho, eu estou tendo uma perda, porque eu estou deixando de ganhar mais. Eu poupo, eu economizo numa tentativa de preservar a mim mesmo, mas a consequência disso é que eu vou estar recebendo uma porção muito menor do que eu poderia se eu desse muito mais e se gerasse isso um fluxo através da minha vida. Não é uma matemática, né? Não. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Essa é a verdade. Osho tem uma colocação muito bonita, né, mais poética, de exatamente isso que você falou, pastor Raul. Ele fala que o rio, antes de precipitar o mar, ele treme de medo de deixar de ser rio, né? Mas só quando ele entra no mar é que ele entende que ele não deixou de ser rio, ele passou a ser mar, né? E eu acho que é a mesma coisa com a graça de Deus, né? Então a gente tem esse medo de saber o que vai acontecer, mas quando a gente busca a graça de Deus, a gente começa a entender que é muito maior do que nós, né? Nós fazemos parte de um negócio muito maior. Muito bem colocado, viu? Parabéns, pastor Raul, por toda a palavra que trouxe aqui para nós hoje. E já aproveitar o gancho e vamos finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias conversando aqui. Não, conversa tá boa, né? Muito bom. Dá para falar 3 dias sem dúvida nenhuma. Raul, deixa aí suas redes sociais, dá uma palavra final e depois a gente vai até finalizar aqui comigo com o encerramento. As redes sociais são ligadas ao Ministério Sal da Terra, né? Então, Sal da Terra Alfa ou Sal da Terra Alfamol. Aí tem os canais onde a gente publica não só conteúdo religioso, mas inspirador em todas as áreas da vida. Então, a gente tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook. Seu LinkedIn você tem também? Tem Raul da Silva Pires Corrêa. Grande, mas é o meu nome completo. Porque tem um monte de Raul, então tive que colocar o nome completo, senão não me encontrava. Deve ter algum ainda parecido aí. Um homônimo, mas você tem. Com certeza. E o que eu queria deixar como últimas palavras para os empresários, eu queria deixar uma palavra só: legado. Preocupe-se não só em exercer uma coisa aqui e agora, mas preocupe-se em deixar um legado. Porque legado fala de tocar a eternidade. O legado fala de tocar uma geração, não só o hoje aqui agora. Porque será que se você deixar de existir hoje, se você morrer hoje, seu negócio vai continuar? Aquilo que você acredita vai continuar? Então a gente tem que criar uma empresa, empreender de uma maneira que, mesmo se eu não estiver aqui amanhã, o que eu acredito, o que eu faço, a minha essência vai ser propagada, multiplicada, replicada. Então eu queria deixar um incentivo ao legado na vida dos empresários, dos empreendedores que nos ouvem. Acho que legado, porque o legado fala de tocar a eternidade, o legado não fala só do hoje. O legado fala de amanhã, fala do depois, do eterno. Então, eu queria deixar essa palavra, faça tocando a eternidade. Perfeito, perfeito. A minha mensagem final, assim, em relação a esse legado, é algo assim que mexe muito conosco, né? Mas eu vejo também a questão do talento. Qual o seu talento? Às vezes, nós como empresários temos algumas atitudes que às vezes não está ligado aos nossos talentos. E a gente tem que aprender a multiplicá-los, porque é isso que a palavra de Deus prega, né? A gente tem que cultivar aquele talento, a gente tem que multiplicar aquele talento. E hoje, às vezes, tem empresários que estão nos ouvindo que às vezes tem um talento ali guardado
E às vezes ele fica tentando fazer algo que ele não domina, algo que ele não conhece, e às vezes ele tem um talento tão legal para poder colocar em prática, e às vezes aquilo ali que vai fazer com que ele cresça, fazer com que ele saia daquela caixinha, que ele comece a crescer, que comece a alavancar o negócio dele. E deixar uma palavra final aqui, que é a questão da essência, né? É onde está ligada a sua essência. Se ela está ligada na base mesmo da palavra de Deus, qual o fundamento que você tem de vida, qual o propósito que Deus tem para a sua vida, qual o seu sonho, quais seus objetivos, a sua estrutura está dentro de uma família, você tem alguém que possa lhe ajudar ali no momento de dificuldade, assim como agora há pouco você falou de alguém que ligou para você ali, olha, eu preciso de uma ajuda nesse momento, porque é necessário. Tem dias que eu sou o remédio para a sua vida, mas tem dias que você é o remédio para a minha vida. Então eu deixo aí essa mensagem final de reflexão para que todos possam repensar em alguns valores e repensar sobre onde está a nossa essência. Maravilha, né? Cada palavra maravilhosa, vai ficando difícil para a gente finalizar por aqui. O pastor Raul falou de legado, sensacional, né? Legado é plantar semente em jardins, talvez a gente nunca vai ver, né? Plantar essa semente no coração das pessoas, um negócio que vai muito além da gente, do nosso tempo. O Derlan falou aí da essência, e eu quero deixar uma palavra bem simples relacionada aqui hoje a esse episódio Fé e Negócios, sobre o valor da empresa. Eu faço bastante avaliação de empresa, a famosa valuation, né? Dizer que eu acredito também que o valor da empresa não está só na capacidade que ela tem de gerar caixa, né? Mas a quantidade de vidas que elas transformam, né? E onde tiver ali o seu coração, vai estar o seu tesouro também. Então, ter mais esse olhar para as pessoas, né? Olhar para como está sendo transformado a vida dos clientes, dos colaboradores. Se eu tenho uma empresa que é uma resposta para uma dor do mundo, porque muitos empresários às vezes têm um negócio fantástico, um negócio de alimentação, de transporte, seja lá o que for, que está prestando um serviço e ele acha na cabeça dele que a única coisa que aquela empresa serve para ele é ganhar dinheiro e ficar rico. Eu já ouvi de alguns falar, cara, qual que é o seu propósito? Eu falo, Fabrício, esse negócio aí eu acho uma conversa fiada e tal, eu quero mesmo aqui é fazer dinheiro, cuidar da minha vida, da minha família, isso é o que importa para mim, quanto mais rápido ganhar dinheiro, melhor, e aí eu vou tocar minha vida. Mas assim, aí eu vejo que no fundo ele não entende que aquela empresa dele é uma resposta de Deus e ele está ali como um servo sem ter essa consciência. Então eu acredito nisso, né? A empresa, ela vale realmente ali quantas vidas ela toca, quantas vidas ela transforma. E eu vejo cada vez mais as pessoas estão buscando propósito, os colaboradores estão buscando propósito para ficar, o cliente está buscando empresas com propósito, né? Não empresas que apenas entregam um produto e serviço, mas entregam um produto e serviço com algo a mais, né? Com esse propósito. Então, a minha palavra final de hoje é essa. Minha rede social é Fabrício Oliveira AL no Instagram e no LinkedIn Fabrício Alves de Oliveira. Fabrício, mas o dinheiro é importante. O dinheiro, ele move os seus sonhos, e com o dinheiro você consegue ajudar as pessoas. O problema é que esse empresário que só foca no dinheiro vai chegar a um ponto que ele vai estar sentindo falta de algo, que algo não vai estar fazendo sentido. O dinheiro perde valor. Perde valor. Então, assim, é dar foco agora no que é importante. E o meu recado para vocês é o 90-10. Falo que 90% de todos os meus resultados vem da graça de Deus, da fé que eu tenho, da espiritualidade que eu sigo. E 10% só é da força dos meus próprios braços. E olha que eu trabalho pra caramba. Eu trabalho muito, mas a maioria, os 90%, vem da graça de Deus sobre a minha vida, a fé que eu tenho. Então, foca nisso. Se você tá só com a força dos seus braços, eu falo que a correnteza é muito forte. Os problemas são muito grandes. Os desafios, cada etapa, cada fase que você passa vai ser mais desafiadora. E a partir do momento que você descansa no Senhor, descansa naquele que construiu tudo aqui, você vai ver que vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. E isso vai fazer com que você tenha mais energia para seguir para a próxima fase, que vai ser mais difícil que essa que você passou. Então, se você não tem esse pilar, essa musculatura desenvolvida, comece a desenvolver, porque senão vai chegar um ponto que você sozinho não vai conseguir mais. Então, muito obrigado. As minhas redes sociais é Guilherme Andrade GS. Raul, mais uma vez, brigadão pelas palavras. Foi, assim, de longe o melhor podcast que a gente já fez aqui e com certeza vai agregar muito para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, meus sócios, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado.